Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim para falar aqui mais um pouquinho sobre culpa. Na realidade, eu tive um insight com relação a isso, porque na última semana nós tivemos uma live sobre florais, os benefícios dos florais, né? E alguns movimentos sistêmicos, os mais cotidianos, os mais rotineiros, né? Dos mais comuns, dos movimentos sistêmicos que eu já identifiquei em consultório. E quando nós falamos de culpa, né, do movimento de culpa, depois disso chegaram algumas perguntas no direct sobre a culpa, né, sobre a culpa do ponto de vista sistêmico. Bom, a gente tem um videozinho, né, eu vou deixar aqui para vocês o link desse vídeo que eu falo sobre culpa sistêmica. Esse vídeo já está também no canal do YouTube. Mas eu gostaria de falar de alguns atributos, algumas peculiaridades sobre a culpa no ponto de vista sistêmico, de acordo com as perguntas que chegaram, porque isso nos direciona, né? De uma forma geral, a pergunta que é de um, muitas vezes é do outro. E é importante que eu saiba, porque às vezes, para a gente que está na postura, que está trabalhando o contexto, o conteúdo, né, para enviar para vocês, parece que é algo muito óbvio, muito tranquilo, né? E aí, pelas perguntas que chegam, nós somos melhores direcionados, né, para saber quais são as reais necessidades de vocês. E sabe, chegou uma pergunta muito interessante sobre sentir culpa por não fazer nada, por descansar. E isso é muito interessante se nós pararmos para pensar um pouquinho. Por que é que nós sentimos culpa, em especial as mulheres, tá? Por parar para descansar, para ter um tempo para si. Esse contexto, ele não é comum simplesmente com a mulher que já é mãe, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente escuta muito no contexto de quem é mamãe, né? Que nunca tem tempo para nada, que sempre quando tá sem a criança tá cuidando de alguma coisa da casa ou trabalha, né? Enfim, mas não, isso na verdade é um contexto que extrapola mesmo a maternidade, muitas vezes até ao contexto feminino, né? Muitos homens também não se permitem descansar. É aquele velho ditado, né? A gente descansa carregando pedra, a gente não pode parar nunca. Você sabia que essa culpa por descansar pode ser transgeracional? Ou seja, ela pode estar atravessando gerações? Ela pode ser sistêmica? Sim, numa realidade muito remota, né? Ou talvez nem tão remota assim, no seu sistema familiar, as pessoas não tinham tempo para descansar. Se a gente parar para pensar, né, há 60, 70 anos atrás, algo nem tão antigo assim, muitas pessoas no Brasil, né, no nosso sistema Brasil, da nossa cultura, estavam lutando pela sobrevivência, do ponto de vista de alimentação, moradia, saneamento básico, que muitos até hoje ainda passam, mas naquela época isso era a história do país, né? Nós estávamos ainda em uma outra fase, uma outra realidade. E os seus avós, os meus avós, bisavós e, em alguns casos, inclusive os pais, viviam neste contexto. Portanto, não havia tempo para descansar. Para as mulheres, então, esse contexto era uma realidade, né? Não tinha como se descansar. Inclusive porque muitas de nós que estão aqui no canal, que sentem isso, né? E quando eu digo sentem essa culpa por descansar, eu me enquadro nisso também, né? Muitas das nossas mamães viveram numa transição onde as mulheres começaram a ocupar o mercado de trabalho de uma forma mais consistente, entende? Muitas vezes era mesmo para oferir renda, mais renda para a família e não exatamente o sonho de alma delas, né? Aquilo que elas gostariam de trabalhar, mas porque tinham que trabalhar fora. Então imagine esse contexto, né? Quantas são as reclamações que me chegam referente a tomar a mamãe, a tomar o papai, né? Os pais de uma forma geral, e muitas das queixas são ligadas ao fato dos pais não terem tempo, né? Não darem o carinho, a atenção necessária que eu gostaria. Isso justamente corrobora, né, essa realidade de que nós não podíamos parar. Essas mulheres, esses homens viviam num contexto de vida onde eles não podiam parar. E nós, muitas vezes, não nos sentimos merecedores, né? Não nos permitimos parar, já que a nossa vida, muitas vezes, hoje em dia, é bem mais fácil do que a que nos antecedeu, né? Nós não nos permitimos parar também em honra e gratidão, né? A essa rotina, a esse caminhar, a esse procedimento dentro da nossa transgeracionalidade. Mas sabe, essa gratidão, vamos dizer assim, essa honra, nós podemos dizer que seja uma espécie de amor cego. E nós também temos vídeos sobre o amor cego aqui, tá? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, por uma necessidade de pertencer, né? Por uma necessidade de fazer como,
essas pessoas que nos antecederam, nós acabamos que não nos permitimos uma abundância maior, uma prosperidade maior, descansar, por exemplo, porque elas não procediam assim. E esse amor, ele adoece o sistema. Porque se para nós hoje é mais fácil, justamente porque eles viveram tudo, ao preço e ao peso que eles tiveram que pagar, para que a realidade do mundo, de uma forma globalizada, hoje fosse melhor, nós precisamos usufruir desses benefícios que as gerações anteriores nos deixaram, né? Para que a gente justamente tenha mais tempo para ter insights, para fazer trabalhos internos, como a maioria de vocês que estão aqui no canal buscam. Então, nós precisamos vivenciar esse descanso, essa paz, esse ócio que vai nos permitir evoluir, crescer, desenvolver como pessoas, né? E dessa forma nós estaremos evoluindo e desenvolvendo o sistema. Se a gente for pensar também na questão da transgeracionalidade, quando nós temos mais tempo, né? Quando nós descansamos mais, nós também teremos mais tempo para os nossos filhos, que, como eu disse anteriormente, era uma queixa. Era uma queixa, é uma queixa nossa, de muitos de nós, em relação aos nossos pais, né? Então vamos usufruir desse descanso merecido que muitos de nós podem fazer, mas que não conseguem colocar como prioridade, que não conseguem se permitir. Sinta em você, né, que você tem esse direito de parar, que você merece ter o seu descanso diário e que você pode afastar esta culpa nesse sentido, né, por algo que aconteceu nas gerações que te antecederam. Lembre-se, pessoal, para nós sempre é mais fácil. As gerações que antecedem sempre vão deixar, de uma forma ou de outra, um mundo melhor, mais fácil, mais próspero para quem vem depois de nós. Bom, essa é a reflexão que eu trouxe hoje, tá? Não deixe de enviar suas dúvidas, suas sugestões. Perceba que é assim que nós direcionaremos os nossos vídeos com aquilo que é mais real, né? Mais palpável, mais do nosso cotidiano, para trazer reflexões aqui no canal. Gratidão e até a próxima!